E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Palio de Leilão. Nesse vídeo de hoje aqui a gente vai resolver problemas pequenos aí que a gente tem para poder fazer a vistoria. O primeiro deles que eu quero trabalhar é a questão dos pneus. O carro veio aí com 4 pneus tenebrosos, né? E com 4 rodas. 4, realmente, não veio o step. Então eu tive que comprar o step e tive que comprar também os pneus. Na verdade eu comprei um par de pneus, eu tinha um pneu do K, daquela vez lá que eu peguei o K e troquei, tinha um pneu em casa, então esse eu não vou contar, não vou colocar na conta aí. Mas comprei um par de pneus aí da Goodyear, lá em Estância Velha, custou aí R$ 100 cada pneu, então R$ 200 na nossa conta. E além disso eu tive que comprar uma roda com pneu, para poder usar aí para ter um step. Na verdade eu vou pegar uma das rodas com pneu que já estava no Palio, e vou colocar pro step, vou pegar essa nova que eu comprei, que tá bem melhor aí, para botar para rodar, mas custou R$ 150 aí. Então vou fazer esse mesh todo, vou pegar os pneus que eu tenho, que eu comprei, com as rodas aqui do Palio, e vamos lá no Jonas Pneus para dar uma conferida nisso aí. Então tá aí, 3 rodas, 3 pneus, e vamos de Gol lá. Vamos ver por quanto a gente consegue fazer essa montagem aí. Tomara que faça um precinho camarada para patrocinar e valorizar a nossa saga do Palio de Leilão. Vamos lá no Jonas Pneus e vamos ver. Então tô de volta lá da Jonas Pneus. Valeu aí pessoal, um grande abraço para vocês. Custou R$ 60, bota na conta, para fazer aí a montagem. E já aproveitei e fiz o balanceamento também. Por que não, né? De repente depois a gente leva essa roda que faltou para fazer o balanceamento. Ficou legal ali. Vamos montar de volta no carro e seguir nosso trabalho. Bom, falando aqui de voltar as rodas para o lugar, tem um detalhe aí. Em todas as rodas foi tirado um parafuso. Não sei se foi lá no pátio, se foi antes, enfim. O fato é que todas elas tinham só 3 parafusos, então tive que comprar um parafuso a mais. 4 parafusos eu tive que comprar. E uma coisa que eu notei é que tá bem ruim de fazer às vezes. Então eu comprei um macho também para refazer aqui, limpar bem a rosca das rodas. E é isso que eu vou fazer. Começar pelas duas dianteiras, pegar um macho ali. É um M12 por 1,25, se eu não me engano. Vamos começar a fazer o serviço aí, vou botar uma graxinha e vamos fazer essa limpeza das roscas para garantir aí que os parafusos vão entrar bem tranquilos agora. Rodas dianteiras no lugar, certinho, 4 parafusos, né? Fiz o aperto certo. Peguei, na verdade, um parafuso da traseira só para ficar igual na frente. Depois vou torqueá-las aqui. Porém, ó, traseira do carro no alto. Por que isso? Porque eu resolvi trocar as válvulazinhas equalizadoras lá na parte de trás. Que vão aqui na frente, né? Vão na frente, mas servem para o freio traseiro. Eu não confiei muito em como ficou, para ser bem sincero. Eu fiz a sangria, mas parece que não estava passando como deveria o fluido aqui por dentro delas. E freio é a primeira coisa que tem que funcionar muito bem no carro, né? Então não vale a pena arriscar aí com uma peça que, no total aqui as duas eu comprei as novas, essas aqui são as velhas. Paguei R$ 75 com frete. Então as novas já estão instaladas lá embaixo. Ó, tá lá, certinho. E aqui eu tô pronto para fazer a sangria agora. De novo, né? Vamos garantir que não vai ter ar, não vai ter nada saindo aqui na roda mais distante. Vou começar com essa, depois eu faço o outro lado e vamos ver como é que vai ficar. Então, rodas traseiras sangradas e no lugar. O freio ficou bem melhor já. Testei aqui na subida, na descida, ele dá uma descida inteira agora quando freia. Antes ele meio que subia a traseira, então acho que era sinal que a traseira não estava freando tão bem como deveria. Mas agora tá bem melhor. Quem sabe no futuro a gente troca as pastilhas da dianteira, não sei, vamos ver. Vamos ver se a gente faz alguma coisa nesse sentido. Ainda tem um pouco de vida nelas, mas não é muita coisa. Rodas no lugar. Uma das dianteiras com pneu novo que eu comprei murchou a ponto de soltar do aro aqui. Eu tentei calibrar aqui em casa, não consegui, vou ter que levar lá de novo no Jonas Pneus, lá para o pessoal poder dar uma olhada pra mim. Mas isso aí tudo bem, faz parte, né?
Mas nessa parte aqui dos freios e tal, era isso que eu queria fazer. Próximas coisas que a gente precisa fazer é conferir por que o farol não tá ligando, o farol baixo, e o pisca para a esquerda. Então vamos lá. Chave de seta aqui, ela parece estar funcionando bem. Quando eu passo aqui da parte da sinaleira pro farol, eu escuto um clique de relé, então acho que isso está funcionando. Mas nós vamos ter que ver aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, já comecei aqui, foi tirar essa tampa aqui do farol, para ter acesso aqui, ó, ao conector da lâmpada. E nós vamos colocar o multímetro aqui e vamos dar uma conferida se está chegando 12 volts aqui no farol baixo. Antes de tentar caçar coisa na parte de fusível, de relé, vamos tentar ver se de repente é só lâmpada queimada. Vamos pegar um multímetro e ligar aqui. Show de bola. 12 volts, sinal que a lâmpada está queimada. Vamos dar uma conferida para ver se eu tenho uma lâmpadazinha dessas no estoque aí. Tirei a lâmpada antiga do carro, dispensa explicações de como tirar, porque é só olhar que a gente entende, né? Só a travinha ali, tirei ela fora e olhei. Tá queimada, hein? Não foi de ficar parada que essa lâmpada queimou. Então, eu vi aqui que eu tenho outras lâmpadas, que eu não lembro de onde são, mas deixa eu abrir aqui pra vocês verem. É importante que a gente não pegue no bulbo, né, com a mão pra não deixar uma gordura. Isso aí poderia fazer depois queimar mais fácil. Tem essas lâmpadas aqui, isso aqui deve ser uma Crystal Vision, Blue Vision, alguma coisa assim da Philips, ó. É o que eu tenho pro momento, então vou botar elas aí pra quebrar o galho, mas depois eu vou comprar uma originalzinha. E quando eu comprar e a gente trocar, aí eu coloco ali na lista, porque certamente essa aqui vale bem mais que uma lâmpadazinha comum dessas aqui da Philips. Vamos ver se elas estão funcionando, mas acho que estão. Vamos descobrir lá. Beleza, troquei os dois lados. Tirando o aquário que a gente tem dentro do farol. Nem dá pra ver direito, mas tá funcionando a lâmpada ali por cima. Não sei se vocês vão enxergar. Nossa, tá coisado por fora, embaçado por dentro. Tá um terror. Mas enfim, isso aqui vai sair depois. Só ficar uns dias no sol que sai toda essa umidade. E ligou a lâmpada. Farol alto tá funcionando também. Ó, farol alto tá ok. Eu vi que essa lâmpada aqui, ó, essa pingo aqui do lado, não tá funcionando do lado de cá. Vamos ter que dar uma conferida nela. Mas farol baixo, legal. Bom, vamos ver como é que eu acesso dessa outra. Bah, é bem fácil aqui em cima. Tava usando uma dessas com meio azulzinha. Vamos ver, eu devo ter uma dessa aqui também pra trocar. Beleza, eu tinha uma dessas. Vou botar ali e depois eu passo um paninho pra tirar minha gordura dela. Do dedo, meu dedo, né? Pra não queimar tão rápido. Lá na frente funcionando, já vou mostrar pra vocês, ó. Aqui também tá funcionando. Uma luz de placa tá queimada. Vamos dar uma conferida nisso. Mas antes, vamos aqui na frente. Eu sempre gostei do Palio, desses modelos aí, porque eles já vinham de fábrica com um repetidor na lateral, ao invés de ser aqui no meio. Eu lembro que eu liguei no meu Gol, no pisca, tomei uma multa e voltei atrás. Eu sempre achei muito legal que o Palio tem aqui o farolete, né, o sinaleiro, ou como quiserem chamar, luz de posição, é o nome correto, né, nas laterais aí. Show de bola. Vamos dar uma conferida na outra da placa lá. Mais uma lâmpada pingo. Eu acho que tá queimada. Maggie, tá atrapalhando o pessoal enxergar aqui. Botei a lâmpada no lugar. Botei a lâmpada nova no lugar, mas não acendeu. Vou tirar o conector, vou dar uma limpada aqui. Vamos ver se tá chegando 12 volts aqui nesse conector. Quando eu fui tirar o conector, já ligou a lâmpada. Então era mau contato. Mas vamos ver se era só mau contato ou se a lâmpada estava realmente estragada. Acho que eram os dois. Ó, agora ligou. Vamos botar de volta. Tem o lugar certinho ali que encaixa. Tem no conector aqui, tem duas abinhas. A gente encaixa as abinhas aqui, gira e tá feito. Tá aí instalado. Legal que já pintaram a lente ali, né, da cor do carro. Muito legal. Na traseira, os dois piscas estão funcionando.
Ah, que doideira. E aqui na frente... Aqui na frente também tá funcionando os dois lados, hein? Agora, o pisca pra esquerda não tá clicando. Quer ver? Desliguei. Pisca pra direita. Clicando legal. Pisca pra esquerda. Nada. Nada na frente. Nada atrás. Esse nós vamos ter que dar uma conferida para ver se pode ser fusível. Olha aí quem resolveu funcionar. Pisca para a esquerda. É alguma coisa na chave de seta aqui. Antes de procurar o fusível, na verdade eu peguei aqui a tampa, né? Que vai aqui dos fusíveis, dei uma olhada. E vi que em teoria é para ser o mesmo fusível de um lado para o outro. Então, no princípio não era isso. Aí eu vim aqui, mexi na chave de seta, botei para um lado, botei para o outro. E teve um jeitinho. Deixa eu ver. Tá com mau contato. Basicamente, a chave de seta pisca para a esquerda. Tá com um pouquinho de mau contato. Às vezes. Mas aí se ele não funciona, é só dar um toquezinho aqui nele que volta a funcionar. Perfeito. É isso que a gente precisa saber, né? Então, isso tá ok também, tá resolvido. Buzina. Uma coisa que eu tinha esquecido já, mas não tá funcionando. Vamos ter que dar uma conferida lá na frente, vamos ver se é a buzina. Pode, pelo tempo que ficou parada, às vezes a buzina dá uma agarrada, mas tá fácil de ver ela aqui dentro da caixa de roda aqui do lado do motorista. Então vamos dar uma conferida lá nela, botar o multímetro. Normalmente a buzina é por aterramento, mas vamos ver quantos fios que chegam nela, se é 12 volts, se é aterramento, como é que é. E vamos resolver, porque até agora, sinceramente, eu acho que é só isso que falta. E depois a gente encaixa isso aqui. Pronto, resolvido. Bom, aqui dentro da caixa de roda a gente consegue ver a buzina. Lá, tá vendo? O conector dela lá. É um conector de 2 fios. Vamos tirar ele aqui. Inclusive, meu Palio tem um outro conector solto aqui. Se alguém souber do que é, me diga aí nos comentários. Vamos tirar aqui esse conector. A gente vai botar um multímetro nele. E vamos ver se acontece alguma coisa quando a gente buzina. Então tá plugado lá, ó. Vamos ver se acontece alguma coisa quando a gente buzina. Nada, hein? Aconteceu nada. Vamos ter que fazer um estudo aí pra ver o que tá... Por que não tá funcionando. Olhando aqui no volante, vocês não acham que isso ali deveria ter um conector encaixado aqui? Será que quando colocaram esse volante muito louco aqui, não conseguiram fazer a buzina funcionar? Bom, vamos ter que investigar melhor. Qualquer coisa eu tento achar qual que é o fio da buzina, faço uma ligação direta num botão provisório aí, só para passar na vistoria. E depois a gente arruma, até porque eu não sei se eu vou manter esse volante aqui. Eu acho ele muito feio, mas na verdade tudo depende se eu vou conseguir montar ele de volta e deixar ele funcional. Se eu conseguir, de repente eu pinto ele, coisa. A gente não gasta nisso, né? Mas não sei. Olhei aqui por baixo, não vi nada errado. Vou tirar o volante pra ver. Não sei se de repente tá faltando uma peça, alguma coisa aqui atrás pra ligação da buzina, porque eu acho que esse volante aqui não vai, o fio da buzina tá lá embaixo, deveria ser nessa parte aqui do painel mesmo, aqui dessa parte da chave de seta e coisa arada aqui. Então, vamos soltar isso aí, vamos soltar essa porca doida e vamos tirar esse volante fora, vamos descobrir. Então ele tá torto de qualquer jeito, depois a gente vai ter que tirar ele para ajustar, não vamos se preocupar. Soquete 24, parece ser.
montei uma preparação para... Isso aqui tá com 30 kg de torque e tava quase solto. Vamos ver se ele... Agora vamos fazer o seguinte, ó. Uma dica para vocês. Quando for tirar o volante... Tá, a porca saiu, beleza. Para não ficar puxando o volante aqui, vir na cara de vocês, numa soltada, solta a porca, bota de volta aqui, só o início da rosca dela. E aí vocês podem bater no volante, porque se ele vier de encontro a vocês, não vai bater na cara. Soltou, beleza. Agora a gente tira a porca. Tá aí, saiu. Bom, descobri porque que a buzina não tá funcionando. Deixa eu mostrar aí pra você. Alguém aqui no caso achou que era mais interessante ter um volante, que ela achou que era bonito. Né, o bonito ou feio é uma questão de opinião aí, tá nos olhos de quem vê, do que ter a buzina. Então tiraram fora todo o conjunto da buzina. Na parte de trás do volante aqui não tem nada do conjunto da buzina aí. E liguei o multímetro lá, vocês não vão enxergar direito. Mas tá ligado, eu tô conseguindo enxergar. E agora eu vou tentar fechar o contato aqui pra ver se muda alguma coisa lá no multímetro. Tá mudando. À medida que eu mexo aqui, tá conseguindo fechar bem o contato, mas vocês veem que tá dando uma mudada lá. Vamos ligar a buzina e... Deixa eu pegar alguma coisa que eu consiga fazer um contato melhor aqui. Segurei. Vamos lá. Botei um jacarezinho desse aqui. E quando eu boto aqui, eu escuto um relé armando. Então tá funcionando. Vamos ligar a buzina lá. Não incomodar os vizinhos. Encaixei a buzina, mas nada aconteceu. Escuto o barulho de relé, mas não escuto a buzina tocar. Minha pergunta que eu penso agora pra mim é: será que ali na frente tem algum fusível pra buzina? E sim, tem um fusível que é o F10 e tem um relé, que é um desses aqui, eu não identifiquei qual que é, mas eu escuto que ele tá armando. Como eu tô fazendo esses testes, mas são na verdade desnecessários, eu acho. Porque eu tava com o multímetro ligado no conector e tava vendo algum resultado, então o sinal que tá funcionando. O que eu vou tentar fazer, eu vou tentar tirar a buzina de lá. Eu tenho uma outra buzina aqui pra, de repente, fazer um teste. E vamos ver se a gente é mais feliz aí. Uma coisa que eu tava pensando, que eu acho que vale a pena falar aí, que eu falei pra vocês, eu tô com acesso e tal. Eu tô com acesso porque esse carro já sofreu o pênalti, né? Já sofreu a violência aí. E esse plástico já foi quebrado. Senão teria que tirar essa proteção plástica pra ter acesso aí à buzina. Ou tirar o para-choque, né? O Meg tá me ajudando aqui. Então tirei a buzina, ó. Liguei ela direto ali. Não deu nenhum sinal. Então não sei, eu acho que ela tá estragada mesmo. Vou ver a outra que eu tenho aqui, se o conector é igual. Se de repente resolveria, pra só trocar ela, senão vou ter que comprar uma buzina aí. Nunca sabe, né? Se vai precisar ou não. Muitas vezes as buzinas, elas têm tipo um parafuso nesse lugar aqui, ó. Que esse aqui tá meio que selado. Se a buzina tem um parafuso, vocês podem ir pedir pra alguém buzinar lá e vocês vão apertando, soltando o parafuso. Às vezes, dá pra soltar ela quando ela só tá meio... Às vezes a buzina tá meio fanha, sabe? Que tu aperta, ela fala... não tá com vontade de funcionar. E aí, girando aí o parafuso pra um lado e pro outro, vocês conseguem achar um ponto que ela vibra, consegue vibrar direitinho e funcionar aí. Aqui nesse caso, vou ver se isso aqui é uma tampinha do parafuso, vou tentar tirar, porque de qualquer jeito essa buzina parece estar morta. Se for, eu mostro pra vocês, se não, já vou dar uma conferida na outra que eu tenho. Olha só que interessante, eu tirei aquela tampinha, tava cheio de uma cola ali, tirei a cola, dei uma limpadinha, é uma Torx T20 o parafuso, então frouxei ele aqui, soltei ele, né? Vou ligar lá agora e vou apertar, soltar, vamos ver se ela dá algum tipo de sinal aí. Também botei um tanto de WD-40 aqui pra dentro, pra ver se tiver só preso alguma coisa, talvez uma lubrificada resolva. E vamos testar lá. Pra ficar claro, eu vou deixar como se estivesse buzinando. E vou ir apertando esse parafuso, soltei bem ele, vou ir apertando e vamos ver se em algum momento vai buzinar. Queria poder dizer pra vocês que eu resolvi o problema. Mas essa não é a buzina original dele.
Essa é outra buzina que eu tinha aqui em casa. Meu sogro me deu ela um tempo atrás, não lembro porquê. Ele tinha guardado no porão dele. Então vamos fazer assim, nós vamos botar ela. Mas eu vou dar uma pesquisada no Mercado Livre para ver o quanto custaria uma buzina dessas, se fosse para colocar. Senão a gente coloca aí uns R$ 20 ou uma coisa assim, que eu acho que seria um preço justo aí por uma buzina usada para colocar no carro. Vou soltar aqui agora. Então visualmente é igualzinha. Não sei se não era um Fiat até que ele tinha. Olha a marca. Se a Meg sair da frente, vocês vão enxergar. Klaxon. E aqui, Klaxon. Então pode ser inclusive que era a mesma buzina que ele já tinha de algum Fiat, alguma coisa. Vou soltar esse suportezinho da parte de trás, voltar lá pro lugar lá e vamos riscar mais um item na nossa lista. Bom, então buzina presa lá no lugar. Vamos fazer um estudo dessa parte aqui agora. Nos vídeos que eu olhei na internet aí, normalmente tinha uma placa, tipo um disco, alguma coisa aqui na parte de trás, com os fios para fazer a ligação entre esses dois polos, né? Quando a gente liga, faz um curto, digamos assim, uma ligação entre esses dois caras aqui, que a buzina funciona. Olhando aqui atrás, ó, aqui, tem umas marcas ali, mas eu não sei se essas marcas não parecem ser dessa parte ali. Mais uma vez, vamos fazer um estudo, vamos ver se a gente consegue de alguma forma fechar o contato nessa parte aqui de trás. Eu acho que não, mas qualquer coisa eu vou fazer aquilo que eu comentei com vocês, vou fazer os fiozinhos tipo mola, no mínimo para quebrar o galho. De qualquer forma eu tenho que ver como é que eu prenderia essa capa aqui. Engraçado que não sei se não é um volante original esse aqui que tiraram. Takata, ó. Depois eu vou pesquisar no Google aí pra ver se de repente pode ser alguma coisa, se realmente era um volante original de algum carro da Fiat. Não sei. Tem bastante inscrições, até parece ser um volante. Ah, ali ó, a marca Fiat, é um volante original da Fiat. Interessante. Será que eu consigo vender esse volante aqui, ganhar uma grana e comprar um volante original do Palio pra botar no lugar? Eu não me importaria. Mas primeiro, vamos ver o que a gente consegue fazer pra deixar apto pra passar na vistoria aí. Eu ainda não testei os limpadores aí. A gente tem que testar isso aí. E eu já tô vendo que as palhetas dos limpadores estão terrível. Vamos ver se eu tenho umas antigas minhas pra botar no lugar. Sem dúvida vão estar bem melhores que essas. Bom, botei o volante aqui no lugar. Tô me familiarizando com ele, já não tô mais achando tão feio. Não, mentira. Ainda tô achando esquisito pra esse carro. Mas enfim, tô com ele no lugar aqui, só montei. Parece que tá faltando uma peça aqui dentro. Será que de repente no pátio lá eles precisaram dessa peça interna e pegaram? Vai saber. Porque isso aqui, ó, tá quebrado, mas não encaixa em lugar nenhum aqui. O que eu tô pensando em fazer? Essa parte aqui de fora, essa outra moldura, essa aqui, ó, até que ficou razoavelmente firme. O que eu tô pensando em fazer aqui é usar a cola quente depois para montar esse volante aqui, colocar ele no lugar, talvez colocar a cola quente, mas daí vai ser ruim pra gente regular. E, bom, vamos lá, buzina. Tô pensando em botar aqui do lado em algum lugar um botãozinho para buzinar e depois a gente resolve isso se a gente comprar o outro volante. Tô pensando em anunciar esse volante aqui como é original, ver se a gente consegue ganhar uma grana nesse volante e comprar o volante original do Palio para botar aqui no lugar. Pode não ser o volante mais bonito, mas eu acho que resolveria o problema e seria o original dele. Um volante de Tempra, de repente? Sei. Vamos ver. Eu tirei essa parte de baixo aqui, ó. Tá ali. Vou colocar de volta aqui, encaixar tudo direitinho. Tava faltando um parafuso já. Vou achar um para botar no lugar. E aí vamos ver onde que a gente conseguiria botar um botão de buzina. Tem uma folga grande aqui, ó. Aqui, será que tem algum furo já de gambiarra que já fizeram? Vou dar uma analisada, achar o botão para fazer a ligação direta aqui nesses caras, né? E vamos ver aí o que a gente consegue fazer de melhor. Então peguei uma chavezinha de pulsar, normalmente aberta. Fiz aqui uma soldinha bem sem vergonha, mas nos
conectores, porque isso aqui é bem tranquilo de depois só usar o ferro de solda e limpar, tirar fora. Uma coisa completamente que dá pra voltar atrás aí, bem tranquilo, tá? Passei aqui sem furar nada, deixei aqui desse ladinho aqui nessa borrachinha, porque a ideia não é deixar assim, né? A ideia é depois é botar o volante correto. Então tá aí, buzina no lugar, mão da gambiarra chega a tremer. Funcionando, legal. Vamos botar o volante de volta aqui. Mas essa função aí vai ficar para um próximo vídeo, então se vocês estão gostando dessa série, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com alguém que vocês sabem que vai gostar também. Dê uma olhada nos outros vídeos do canal, tem várias outras coisas. De lavagem e polimento a retífica de motor. Tem muita coisa aí no canal mesmo, para todos os gostos. Para esse vídeo é isso aí, um grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo vídeo.